Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai eterno, graças nós te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome para aprender, Pai, conhecer, Pai, os mistérios da Tua palavra. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor, Pai, venha, Pai, através do Teu Espírito Santo, abrir, Pai, as nossas mentes, os nossos entendimentos, os nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos, Pai, cada vez mais mergulhar, Pai, na Tua palavra, ter mais conhecimento, sabedoria. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Pai, a cada um aqui presente, com tudo aquilo que cada um necessita, segundo a sua vontade e o seu querer. Pai querido, Pai eterno, abençoa aqueles que hão de chegar, abençoa aqueles que por algum motivo também não vão estar aqui nesta noite. Pai querido, Pai eterno, abençoa aqueles que vão estar acompanhando pela internet. Pai querido, que o Senhor possa, Pai, a cada um, Pai, dar a medida das bênçãos que o Senhor deseja a cada um. Pai querido, Pai eterno, fica conosco, nos ajuda em tudo e que possamos, Pai, cada vez mais fazer a Tua vontade e o Teu querer. Pai querido, Pai santo, que o Espírito Santo possa nos ajudar, Pai, a cada dia, a cada momento, a cada problema que se levante, que possamos, Pai, em nome de Jesus, ter a paz e a cabeça, Pai, na certeza que possamos, Pai, muito mais no Senhor. Pai querido, Pai eterno, fica conosco e nós te oramos em nome de Jesus. Daqui para mim. Trazer um trecho aqui da palavra. No último domingo a gente esteve ali na igreja do Ferryboat, da Santa Rosa, e lá foram comentadas várias palavras acerca de N assuntos. E um dos assuntos que ficou marcado no meu coração e eu acabei marcando lá e deixei um papelzinho dentro, é acerca da transformação. No sábado eu tive fazendo um trabalho na Praia Grande e a esposa do meu cliente que estava lá, ela estava me perguntando que ela não sente mais o desejo de ir para a igreja. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comentei algumas coisas com ela, né? Agora para achar esse papelzinho. Eu não vou achar, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em João 16. E no capítulo 16 fala da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é responsável para que venhamos ter essa comunhão com o Pai e com o Filho. O próprio Jesus disse que Ele não ia nos deixar só, que Ele enviaria o Seu Espírito. E no capítulo 16, ele fala sobre essa obra do Espírito Santo. No verso 16, ele diz assim: mais um pouco e já não me verão. Mais um pouco, mais me verão de novo. Pulando para o 30, deixa eu ver se é 33. É isso, 33. Eu lhe disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu, como pastor, amigo do bispo, amigo de vocês, passo por aflições todos os dias.
E meu coração ele está em aflições porque eu vou ser, infelizmente, desligado. E estamos buscando. Mas desde que eu entendi no meu entendimento quem é Jesus Cristo, desde o começo, há mais ou menos uns 25 anos atrás, quando aceitei Jesus Cristo, por mais que a minha vida não foi uma vida fácil, não tive coisas dadas para mim, mas sempre tive que batalhar, tendo Cristo no meu coração foi mais fácil passar por aquilo. Foram doenças, foram outros cortes, foram várias coisas que aconteceram, mas cheguei até aqui, e até aqui o Senhor me ajudou, e creio que até o dia do último suspiro, Cristo estará comigo. Amém? Vamos louvar? Cadê o bispo? Está com inário aí, mano? Está com inário? Então já vai. Leia esse texto na sua casa, tá bom? A obra do Espírito Santo, eu costumo dizer que é a multiforme graça. Nós não temos entendimento para entender o que Deus deseja de nós. E nessa comunhão com o Espírito Santo, todos os dias você aprende a ler, a entender, a orar, a se colocar numa posição que é a obra nossa como ser humano. Deus quer que tomamos uma posição. E qual é essa posição que a gente vai tomar? Muitas vezes a pessoa se converte e ela é um agente secreto, só ela sabe que ela é convertida. Temos essa noção de que temos que levar o Evangelho, que temos que falar para as pessoas sobre Cristo, sobre o plano de Deus, porque até então, quando a gente começa a entender, a gente não entende por que a gente morre, a gente não entende porque Adão e Eva ganhou a morte e isso chega até nós. Mas quando olhamos a obra de Cristo, entendemos que Deus nos amou e por esse amor Ele nos deu a vida eterna. Essa esposa desse cliente meu, ela falou assim: eu não sinto mais vontade de ir para a igreja. Eu não sinto mais vontade de ir para a igreja, eu não sinto vontade mais de pregar. A maioria das igrejas só pedem dinheiro, a maioria das igrejas só é oba-oba, retetel, mas não se fala na palavra. Mas a palavra de Deus, como disse no início, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Então há essa necessidade que a gente, como se alimenta 3, 4 refeições durante o dia, que possamos também nos alimentar espiritualmente, pedir para Deus que Ele possa falar através do Espírito Santo ao nosso coração. Não é ensinado, muitas vezes, como ler a palavra. As pessoas leem a palavra de maneira como se fosse tirando sorte. Vou ver o que Deus tem para falar para mim hoje. Então, tomar uma atitude, aprender, é você fazer a vontade de Deus. Fazer com que você faça, desde a menor obra até a maior, de forma correta e não relaxadamente. Amém. Paz do Senhor a todos, graças a Deus. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. É interessante essa fala de Jesus, porque se Ele está à procura dos verdadeiros, é porque os falsos têm de monte, né? Glória a Deus. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar,
teu modo de agir. E ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, teu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória! Bendito é o nome do Senhor Jesus para sempre. Oh, aleluia! De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver
e o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra
Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Oh, aleluia! Meu amigo, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão Donizete. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, meu amado. Deus é lindo. Amados irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de... a primeira epístola de Pedro. É impensável nós não falarmos sobre o assunto o momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos gerar uma consciência de que a história da humanidade, ela está chegando ao fim. Fizeram uma pergunta a mim, eu fiquei assim meio surpreso, porque eu demorei alguns minutos para poder ingerir a pergunta e poder responder. Porque para a gente responder, a gente precisa primeiro ouvir, absorver, para que a gente tenha uma resposta. E a coisa mais triste é você chegar para um ministro do Evangelho, que prega, que ensina, e a pessoa fazer uma pergunta, e ele não ter assim a humildade de, quando não saber, dizer assim: num momento eu não consigo lhe responder, mas eu vou estudar sobre o assunto e eu lhe respondo, né? Do que sair pela tangente. Agora estou com pressa, não dá para conversar. Então fica meio esquisito esse negócio, né? E a pergunta foi a seguinte: nós somos a última geração? Essa foi a pergunta. Se nós somos a última geração, e se não somos a última geração, agora é eu que estou falando, o que estamos deixando? Que geração que nós estamos preparando? Que geração que nós estamos formando, se houver
pós nossa geração. O que nós extraímos da geração passada? Qual foi a herança que nós herdamos? Eu digo assim, herança espiritual, de conhecimento das Sagradas Escrituras, das doutrinas sagradas, de maturidade cristã, de discipulado. O que nós herdamos? E o que nós herdamos foi bom? Se foi bom, o que estamos fazendo com isso? Estamos repassando? Estamos dando ao outro ou aos outros que virão após nós? Porque se nós dermos uma olhada, uma examinada nessa geração atual cristã, e se você for comparar da igreja primitiva, que foi deixada como modelo, não existe um modelo melhor para a igreja, de ela ser igreja, do que a igreja primitiva, aquela que foi registrada a todos os seus passos, desde o seu início até os momentos mais tenros de expansão da igreja primitiva, como modelo de igreja. Como modelo de igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever as cartas às igrejas, ele aplica aquele modelo nas demais igrejas por onde ele passou, por onde ele plantou. Ele ensina os obreiros que ele deixou lá para cuidar, para zelar, para discipular a outros. Então são questões que as pessoas têm na cabeça, né? Como é que a igreja está se comportando diante dessa crise que se estabeleceu? Porque não tem como a gente falar que não existe uma crise. Existe. Não tem como falar que as profecias não estão se cumprindo, porque estão. Não adianta a gente querer colocar pano quente nas coisas ou tapar o sol com a peneira, porque as coisas estão aí, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão sendo dados, e é interessante que há sinais para Israel, há sinais para a igreja e há sinais para as gerações. E não tem como a gente fugir dessa realidade. Qual realidade? Que a história da humanidade, a mesma que começa em Deus, vai terminar em Deus. Ele abre a cortina para o início da história e é Ele que fechará a cortina para o fim da história. Por isso que Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. É interessante que Jesus, ele fala uma expressão que parece que está tendo um retardo de entendimento na expressão de Jesus, e nós, pastores, líderes, por muitas vezes queremos arrumar planejamento, estratégias, formar uma outra estrutura que não condiz com aquilo que Cristo deixou para nós, na ambição de encher os templos. Mas, irmãos, o que adianta encher os templos e não fazer os corações ferverem por amor aos perdidos? Do que adianta colocar pessoas sentadas na cadeira no templo e não motivá-las a servirem a Cristo, não pelo que Ele pode dar, fazer ou realizar, mas sim pelo que Ele é, e motivá-las a cumprir a missão da igreja, que é ir, fazer, batizar e ensinar. A missão da igreja tem esses 4 pontos aqui, esses 4 princípios, que é ir,
fazer, batizar e ensinar. E me parece que a motivação não é essa. A motivação é fazer uma terapia emocional e psicológica para fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam num lugar de aconchego, aonde se apresenta um Cristo bondoso, um Pai, um Deus bondoso, que não se ira, que não aplica a sua justiça dentro do seu juízo, e que vão vivendo aí. E que se ensina essas pessoas a orarem, a jejuarem, porque se orarem e jejuarem, tudo que nós pedimos ao Pai, o Pai, Ele nos dará. Aí Jesus vem dizendo uma coisa, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vemos que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. O mesmo Deus que nos chama à salvação, se nós rejeitarmos, é o mesmo Deus que nos julgará e nos lançará ao inferno. Disso aí a gente não tem que discutir, irmão. Está escrito. Se não fosse assim, Jesus não falava sobre a realidade do inferno em Lucas 16. Porque ele fala sobre a realidade do inferno. E lá não é uma parábola. Porque em parábolas não se usa nomes. E quando ele está falando do mendigo que morre, o Lázaro, do rico, e ele fala do contraditório lugar aonde o mendigo vai habitar a eternidade e o rico vai habitar a eternidade, ele fala justamente para nós termos a noção que existe céu, lugar de salvação, e existe inferno, lugar de perdição. E que o inferno não é o pior lugar ainda. Não, porque o inferno será lançado no pior lugar, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo de número 14. Diz que o inferno, a morte e todo homem que não tem o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no abismo. E é interessante que Jesus ele fala sobre o abismo entre quem está no Hades e quem está no seio de Abraão. Entre eles há um abismo, que os que estão no seio de Abraão não podem virem para o Hades e quem está no Hades não podem ir para o seio de Abraão. Eita glória! Então, o texto que eu vou trazer hoje como a terça-feira escatológica vai tratar da igreja, de nós, cristãos. Não vou falar do ímpio, vamos falar de nós. Vamos refletir como nós estamos nos comportando como salvos, como discípulos de Jesus, como eleitos do Senhor. Como é que estamos nos comportando? O que é que estamos fazendo da salvação que nos foi oferecida, da graça que nos foi derramada e da missão que nos foi dada para cumprir na terra. Louvado seja Deus. Mas veja só que texto tremendo que a gente vai percorrer aqui. Prepare com a Bíblia aí que nós vamos caminhar na Bíblia. Você gosta de Bíblia, então você vai caminhar na Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, depois o versículo 12,
o versículo 17 e até o versículo de número 18. Amém? Do mesmo capítulo. Do 1 ao 7, depois o versículo 12 e depois os versículos 17 e 18. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Vou ler de novo. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Glória a Deus. Querido Espírito Santo, venha colocar luz no nosso entendimento e atear fogo no nosso coração. Leva cativo toda a distração em nome de Jesus. Nos mantenha Pai, a tudo que Tu irás ministrar em nosso coração através da palavra. Em nome de Jesus, faça-nos compreender, faça-nos ouvir a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. E que a Tua palavra venha causar as transformações que precisamos em nome de Jesus. Amém. Essa aqui é uma palavra séria. É uma palavra de destaque para nós. E falar, irmãos, nos dias atuais de arrebatamento, estado intermediário dos mortos, grande tribulação, juízo final, tribunal de Cristo, são temas que a gente não ouve nos púlpitos. Qual foi a última vez que você ouviu uma ministração da palavra no altar sobre o arrebatamento da igreja? Sobre o juízo final, sobre o tribunal de Cristo. Uma das doutrinas mais maravilhosas que deveria ser ensinada na igreja é que a igreja comparecerá ante o tribunal de Cristo para prestação de contas. Para quem não sabe, a igreja vai, irmão, ser julgada.
Mas louvado seja Deus que não é questão de salvação ou perdição, porque já estamos salvos. A igreja estará salva, mas a igreja terá que prestar conta dos dons que foi dado a ela, da missão que ela devia cumprir, das obras que ela deveria realizar. Por isso que o texto diz que haverá no tribunal de Cristo a prestação de contas, aonde as nossas obras elas serão provadas no fogo. Madeira, palha e feno, prata, ouro e bronze. Madeira, palha e feno, lançada no fogo, o que acontece? Queima. Mas o ouro, o bronze e a prata lançados no fogo são purificados. Glória a Deus, irmão. É dito nas Sagradas Escrituras sobre o galardão. E o tribunal de Cristo é justamente para isso. Uns brilharão como o sol, outros brilharão como a lua e outros brilharão como a estrela. Receberemos a coroa da vida? Receberemos a coroa da vida. Glória a Deus por isso, glória a Deus. E essa coroa receberá as pedras, que são os galardões de toda a obra que nós fizemos. Há um hino na harpa cristã que diz o seguinte: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? O texto que nós lemos fala do passado, do presente e aponta o futuro. Do passado, porque no versículo de número 1 e 2, diz algo tremendo da nossa maneira em que precisamos estar vivendo agora em Cristo Jesus como discípulos dele. Diz o texto: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. A exigência para nós é clara, irmãos. É impossível estarmos em Cristo e vivermos a mesma vida pregressa antes de nos encontrarmos com Ele. É impossível ter um encontro com Ele e permanecer a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, vivendo dentro das mesmas ações pecaminosas. E o texto fala aqui também uma exigência, que agora, nesse tempo, nós deveremos estreitar mais ainda o nosso relacionamento de intimidade com Ele, e não folgar. E não relaxar. Agora que é o momento de nós estreitarmos mesmo. Tem gente que fala, essa pandemia maldita, esse vírus maldito, e que não sei o quê. Irmão, eu vejo o outro lado. Veja quanta coisa que esse vírus tem revelado no mundo. Tem revelado as mazelas da corrupção no nosso país. Tem revelado o mau caratismo na área da política. A corrupção na área da medicina. A corrupção na igreja. Porque já estão vendendo água que cura o coronavírus, irmãos. Já estão vendendo até sementes de não sei o quê, E isso está saindo de onde? Dos púlpitos, das igrejas. Veja quanto escândalo a gente já conhecia, mas agora descaradamente está nas mídias.
nas mídias sociais, nas televisivas, nas radiofônicas, nos rádios. Olha quanta coisa que esse vírus tem mostrado para nós aqui, irmãos. A fragilidade do ser humano. Tem provado que o ser humano não é nada. Ele não pode nada, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas um simples vírus o destrói. Tem desmascarado tanta coisa. Tem provado para muito crente que ele não é o que ele achava que ele era. E tem provado para muito crente que ele não era tão espiritual como ele se apresentava a ser. Perceba bem, irmãos, as igrejas voltaram paulatinamente às suas reuniões, sim ou não? Ainda que numa certa normalidade de regras, mas quantas pessoas que não voltaram mais? E não voltarão? Quantas pessoas que esse vírus mostrou que o anseio de estar na casa não era para servir o dono da casa, mas para que o dono da casa o servisse. Como não serviu, então não serviu para ele também. Foi embora. Esse vírus tem provado que as pessoas vão mais atrás do homem do que de Deus. Porque a palavra final é do profeta. Se o profeta falar, está falado de gente assim embaixo. Mas se Deus falar, está ruim. Se Deus bradar, não, o pastor está na carne, aquela coisa toda, o negócio não foi legal hoje não. Quem está entendendo aqui? É um problema sério. E o texto está dizendo que agora é o momento da gente estreitarmos. É hora de segurar firme. É hora de nos mantermos na presença de Deus. É a hora de nós permitirmos que o Espírito Santo faça a obra dele na nossa vida de uma forma poderosa. E que nós não venhamos a arredar o pé da presença de Deus. É o momento de agora nós nos prostrarmos diante de Cristo e dizer para Ele: apressa-te em fazer a tua obra na minha vida. Porque os dias são maus. Quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, ele fala sobre uma batalha espiritual. Ele está falando que é para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, lembrando duas coisas interessantes. Primeiro, que deveremos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque os dias são maus. Os dias são maus. E se nós não estivermos revestidos, é perigoso a gente cair. Em segundo lugar, é que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O alvo da nossa guerra não são pessoas. Eu nunca vi uma geração cristã que guarda tanto rancor e ódio no coração. Eu conheço crente que ora para Deus matar e enterrar. E tem crente que é tão vingativo que diz assim: se ficar enfermo, só vai ser curado quando eu for lá orar por ele. Eita, é Deus, hein? Deus, eu quero ver se tu de fato é Deus na minha vida. Está vendo aquele lá, fez isso e aquilo outro, eu quero ver o teu sinal, prova que eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Irmão, isso é hipocrisia, filho. Isso não tem nada de Deus. Imagine se Deus decidisse pegar a sua justiça e aplicar nesse indivíduo que está orando dessa forma. Espera aí que eu vou começar contigo. Vou lhe tratar como você merece ser tratado. Você já parou para pensar, meu irmão Edson? Como é que ia ser? Então nós estamos vivendo num momento assim meio dúbio
da igreja. A gente hoje já não sabe mais quem é quem. Parece que as coisas que a igreja lá de Coríntios fazia, parece que a igreja hoje está começando a replicar os mesmos erros. As pessoas acham que espiritualidade é o falar em muitas línguas estranhas. As pessoas acham que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas. Irmão, eu conheço muita gente dentro da igreja espiritual, não fala em línguas estranhas, mas é cheia do Espírito Santo. Não fala mal de ninguém, também não aceita ouvir o falar mal de ninguém. Não faz acepção de pessoas, é irmão de todo mundo. Está no meio de todo mundo e fala com todo mundo. Quando vê que o irmão peca, ele não sai por aí falando. Ao contrário, ele dobra o joelho para interceder pelo irmão. E não fala em línguas estranhas, irmão. Não pula, não sapateia, não rodopeia. Não vai para o reteté. Não fica apontando falha. Não fica procurando falha em ninguém. Ao contrário, sempre está disposto a ser instrumento na mão de Deus para cura, para restauração. Aleluia! Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmão. Não se acha acima de ninguém, mas quando olha para alguém, tem piedade, tem compaixão, tem misericórdia, sente amor, sente a dor da queda, sente a dor do erro, e diz: é meu irmão, é meu irmão. Ah não, os espirituais de hoje é o contrário. Faz grupo para pegar o pastor dentro da sala pastoral, fazer pressão para o pastor expulsar da igreja. Não, pastor, tem que expulsar da igreja. Isso não é coisa de Deus, não. Meu Deus, eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Falei lá em Santa Rosa na Sede, vou voltar a falar de novo. Irmão, se Jesus estivesse entre nós e a multidão o seguisse, quantas igrejas hoje convidaria Jesus para vir para o culto, pregar, ensinar e trazer a multidão que vinha com ele? Ladrão, prostituta, mendigo, bêbado. Fala aí, irmão Donizete. Vou melhorar. Se Paulo, o apóstolo, estivesse entre nós, corpo físico, quantas igrejas hoje convidaria Paulo para pregar? Principalmente as que gostam do manto, do raio, aquela coisa toda. Aí vão lembrar: não, chama Paulo não, porque foi ele que escreveu lá, irmão, a carta de Coríntios, que colocou o culto em ordem. Ele vai acabar com o nosso fogo aqui, ele vai vir com muita letra, e vai apagar o fogo aqui, o negócio tem que ter fogo, é fogo, é fogo. Oh, meu Deus do céu, que tanto fogo é esse? É incendiário, é? Graças a Deus, nós temos um bombeiro aqui. É incendiário, para que tanto é fogo, é tanto fogo, é fogo, é fogo, tem que ter fogo. Que fogo, irmão? Não, a Bíblia diz que o Senhor vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu falo: ei, leia de novo. Está errado o que você está lendo. Você está interpretando errado. Porque se o Espírito Santo é fogo, o símbolo dele é fogo, para que com fogo e com fogo? Leia de novo. Porque o texto seguinte diz que esse fogo queimará aquilo que pela pá, que não serve para nada, será jogado no fogo. Então é fogo de condenação. Esse fogo eu não quero. Basta ser batizado pelo Espírito. Oh, glória! Mas o outro fogo que vem acompanhando, quero não.
Porque o mesmo Jesus que hoje é advogado, naquele dia ele será o juiz. O mesmo Jesus que enviou o Espírito Santo sobre a igreja é o mesmo Jesus que estará regendo as nações com vara de ferro e fará o julgamento de todas as nações e os lançará no fogo. Então, por isso que tem a sabada. É fogo, eu quero fogo, fogo, eu quero. Tem que ter fogo. Fogo aonde, meu amigo? Se o fogo do Espírito não queimou o pecado que habita dentro de ti, se o fogo do Espírito não lhe trouxe purificação, transformação, regeneração, tu quer fogo para quê, infeliz? Me explica. Pula, sapateia, rodopeia, profetiza, mete a mão na cabeça dos outros, vai falar revelação de Deus, sai do culto, fala dos outros, fala mal do pastor, fala mal do vizinho, fala mal do emprego que Deus deu, fala mal do salário que ganha, fala mal de todo mundo. Que espírito que é esse? Pode ser espírito, mas não é o santo. Tem gente que fica bravo comigo quando eu falo o seguinte: irmãos, presta atenção, a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Você é doido. Ô pastor, o senhor não está lendo a Bíblia não? Foi por isso mesmo, tenho convicção disso. Prove para mim que a grande tribulação é a ira de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Na grande tribulação será separado as ovelhas dos bodes, os justos dos injustos. Os filhos de Deus serão separados dos filhos do diabo. A grande tribulação revelará quem de fato são os filhos de Deus, os discípulos de Cristo. Agora, a ira de Deus será derramada quando a igreja não estiver aqui na terra. Isso daí eu vou falar uma outra terça-feira. Mas vamos para o ponto aqui, em nome de Jesus Cristo. No versículo de número 3, diz o seguinte: no passado, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Olha que coisa, ele está falando de quem nós éramos. Nós éramos tudo isso, nós éramos idólatras, nós éramos bagunceiros, nós éramos tudo, irmão. Quem nasceu aqui em berço evangélico? Berço evangélico tem alguém? Então você, em algum momento da sua vida, meteu o pé na jaca. Sim ou não? Tomava umas canjibrinas, umas babas de gato. Sim ou não? Fumava lá o cigarro do capeta. Né? Vixe, fazia. Não é não, Oswaldo? Glória a Deus. A Bíblia está falando. No passado. Perceba que ele faz uma exigência para agora. Como devemos estar. Ele aponta o passado para que nós não venhamos tornar para lá novamente. Certo? Ele vai falar agora do presente. E por nós estarmos no presente, com uma vida transformada por Deus em Cristo Jesus, aqueles pelos quais nós andávamos não nos aceita mais. Olha o que diz o texto aqui, ó, no versículo de número 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Irmãos, como é que nós somos taxados por aí? Como? Bobo, louco, quadrado. E tem que ser quadrado mesmo, porque... Entendeu? Não, vocês são uns estúpidos. Vocês leem, vocês acreditam num livro que foi escrito por homens. Por que eu tenho que acreditar em Buda?
Os restos mortais dele estão lá ainda. Vá lá, viaja até a Índia, que está escrito lá. Aqui jaz os restos mortais de quem? Eu tenho que acreditar em quem? Hipólito Léon Rivel, conhece ele? Mais conhecido como Allan Kardec. Você não sabia que o nome de Allan Kardec, na verdade, é Hipólito Léon Rivel? Denizar Hipólito Léon Rivel. Codinome Allan Kardec. Vá até lá, está escrito na lápide dele: aqui jaz os restos mortais na França. Agora vou em Jerusalém, em Jerusalém. Chega lá, tu vai encontrar lá no sepulcro, o túmulo está vazio. Ele não está mais entre os mortos. Olha a diferença. Está certo, e ele fez certo. Ele pegou 40 homens de diversas nações, de diversas culturas, mas os encheu de revelação do Espírito Santo. O Pai abriu o coração dele e derramou do que ele tinha no seu próprio coração e deu a esses homens para que esse livro chegasse a nós e Deus se revelasse a nós por esse livro. E é interessante que esses 40 homens, cheios do Espírito, conduzidos pelo Espírito, escreveram profecias que o jornal que está fechando hoje só vai liberar a notícia amanhã, mas já está aqui há mais de 2000 anos escrito. Como é que eu não vou crer? Como é que eu vou duvidar? Eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E a fé que tenho em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Então ele diz que as pessoas não vão querer conviver mais conosco e não vão nos aceitar porque nós não somos mais o que éramos. Nós hoje vivemos uma nova vida e essa nova vida é em Cristo Jesus, irmão Donizete. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O que diz lá em nome de Jesus? Portanto, agora aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. O nosso olhar de mundo agora é diferente. O mundo não nos atrai. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá, no céu de glória, e o Espírito Santo está nos preparando para encontrá-lo com o Senhor. E é interessante que não é o Espírito Santo que vai abrir as portas celestiais. Não. A Bíblia diz que é Ele próprio que virá. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá no céu, entre as nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos que ficarmos, nos ajuntaremos com Ele e subiremos aos ares. E nos encontraremos com o Senhor para todos sempre. Amém. Tito capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus, quando ele veio aqui, Deus encarnado,
Ele veio arrancar do coração do homem toda a raiz sistêmica do mal do mundo, para plantar no homem toda a glória do reino de Deus. Paulo aponta para isso. Pensai nas coisas que são do alto. Jesus ensinou isso. Ei, não busquei acumular tesouro na terra, mas procure acumular tesouro no céu. Ele sempre aponta o céu, a nossa morada. E o que é interessante, que nós não vamos para o céu. Diga glória a Deus. E por que você deu glória a Deus, irmão? Vou repetir, nós não vamos para o céu. Tu acredita nisso, irmão Edson? Tem convicção disso? Nós não vamos para, nós retornaremos para. Porque nós viemos de quem? Quem nos gerou? Quem nos deu vida? Somos imagem e semelhança de quem? Para lá retornaremos, meus amados. E é por isso que o inimigo tem lutado contra a tua vida e contra a minha vida, para não permitir que nós avancemos no conhecimento da graça do Senhor Jesus. Não avancemos no nosso relacionamento espiritual com Deus. Não avancemos na nossa comunhão. Não estreitemos o nosso laço de amizade entre filho e pai, pai e filho. A tarefa dele não é te arrancar da igreja, a tarefa dele é te arrancar da presença de Deus. E não pense você, se você quiser enricar, ele vai lhe dar as costas não. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Para todo mundo que quer navegar para longe de Deus, ele sempre tem um iate luxuoso para te dar. Tem um jato para te levar. Quem está entendendo isso aqui? Ele quer minar a tua força. Ele quer te levar de volta ao jardim e ficar diante da árvore para ele usar a mesma estratégia que ele sempre usou. Qual é essa estratégia? Por dúvidas a respeito da palavra, do caráter, do amor e do poder de Deus. Olha o que Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios capítulo 11. Está proibido dar glória a Deus não, viu, irmão? Olha eu sendo pentecostal aí. Versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Enquanto isso, eu vou beber água. Leia alguém aí, em nome de Jesus. Pode ler o 3. Amém? Qual é a tarefa, qual é a preocupação de Paulo? Tem duas aí. A primeira é que ele tenha consciência de que ele deve entregar a noiva ao seu noivo pura, imaculada, sem mancha e virgem, ou seja, intacta. Então Paulo tem essa consciência que como ele lidera, pastoreia, a missão dele é entregar intacta a igreja, porque ele não é dono, não é proprietário. Ele é um ministro que foi colocado para cuidar, preparar a igreja para ser entregue ao verdadeiro dono, ao noivo.
E a segunda preocupação de Paulo é que os irmãos não sejam corrompidos no seu entendimento. E ele diz, assim como aconteceu com Eva, que a serpente usou de astúcia e a enganou, fazendo então cair. A mesma estratégia ele está fazendo, irmãos, por milênios, ele está fazendo por anos, milhares de anos, é a mesma estratégia, a mesma. Olha os textos lá dos grandes homens de Deus que caíram. Abraão caiu, Deus falou assim para ele, não desça ao Egito. O que fez Abraão descer ao Egito, desobedecendo a ordem? Quem é que leva os homens de Deus, as mulheres de Deus, a desobedecerem ao Senhor? Quem é que inculca na mente? Sansão era um homem que era nazireu. Se você ler lá Números capítulo 6, você vai ver que nazireu era um homem que era consagrado ao Senhor desde o ventre, separado ao Senhor. Então ele não podia beber bebida forte, ele não poderia comer uva passa, ele não poderia rapar a cabeça, ele não poderia casar com uma mulher que não fosse da própria linhagem dele, ele quebrou tudo, ele não poderia tocar em animal morto. A queda de Sansão não foi casar com Dalila, a queda de Sansão foi ele ter matado um urso, um leão. Quando ele volta de viagem, no corpo do leão há uma colmeia, há um enxame de abelhas, e aonde há abelhas tem o quê? Mel. O que ele foi fazer? Tocar no leão para pegar o quê? Mel. Tocou naquilo que era morto. Por conta disso, ele abriu a brecha. O que nos ensina a queda de Sansão? Que pelo princípio que quebramos, nós seremos quebrados. Princípios de Deus não devem ser quebrados, irmãos. Porque virá contra nós. Olha que coisa interessante. Veja só uma coisa. A Bíblia diz que eu posso falar que amo a Deus. Eu posso falar, amo a Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, se eu falar que amo a Deus e odiar o meu irmão, eu sou o quê? Mentiroso. A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? E se eu minto, eu sou filho de quem? Lascou-se. Agora eu vou falar assim, quantos crentes, hein? Quantos crentes? A Bíblia diz também, se eu odiar o meu irmão, além de ser filho do diabo, piora a minha situação, porque diz que eu sou homicida. Ui. E a Bíblia diz que o homicida não. Quantos crentes? Quantos crentes que vêm se assentar à mesa da reconciliação, da bênção, da restauração, da comunhão, do perdão, que é a ceia, brigados, odiando, cheio de ira e cheio de mágoa, toca no corpo, toca o cálice e acha que está tudo normal. Aí as coisas vão dando tudo errado, porque o Paulo ele fala sobre os efeitos que isso traz. E não é de admirar que existe muita gente que dorme, quando se fala dorme, morta espiritualmente. Você acha que tem muita gente espiritual dentro da igreja ou tem mais mortos espirituais dentro da igreja? Eu vou deixar para você responder para você mesmo. Você veja nas ações, nas atitudes e no comportamento de cada um. Vamos seguir? Ou para por aqui? Vamos seguir então. Voltando lá para 1 de Pedro, capítulo de número 4. No versículo de número 5, diz algo tremendo, e preste atenção nisso. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, aqueles que lhe perseguem,
que maltrata, que fala mal de você, que cria história, conta coisas que não é verdadeira, que andou contigo, viu as tuas mazelas e espalhou, irmão, não vai passar batido. Ou eu estou errado aqui? A interpretação está errada? Vamos nos aprofundar nessa interpretaçãozinha aqui? Vamos lá para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Por isso que Jesus disse o seguinte, olhando lá para Mateus 5, se não fale versículos 11 e 12, Jesus ele diz o seguinte, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem maltratados, quando vocês forem caluniados por causa de mim, regozijem-se, ou seja, alegrem-se por conta disso. Sintam-se felizes por conta disso. Porque, irmãos, o Deus, nosso Pai, Ele vingará isso. Ele diz assim, a mim pertence a vingança, e eu darei justo juízo. É por isso que ele fala, orem por essas pessoas. Orem por elas. Orem por elas. Deixa comigo. Entrega na minha mão que é eu que vou decidir o que eu vou fazer. Ei, Cássio. Ô, glória. Eu tenho o costume de dizer, irmão, não mexa com quem anda de joelho dobrado. Não mexa, irmão, com quem está orando, rogando a Deus que lhe perdoe, que lhe abençoe. Não mexa, porque Deus vem com vingança, trazendo justiça dentro do seu juízo. Hebreus diz que Ele é Deus de amor, sim, mas Ele é fogo consumidor. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então não se abata não com quem te persegue, calunia, critica, ore por eles. E deixa que Deus dê a sentença. Deixa que Deus dê a sentença. E não põe a mão aonde Deus já colocou a mão dele. Existem pessoas que andam se arrastando, estão mal financeiramente, na família, no casamento, estão quebrados, irmão, é Deus tratando. Não ponha a sua mão aonde Deus já colocou a dele. Antes de se enfiar e tomar partido de alguma coisa, consulte a Deus para não saber se é Deus que já está aplicando a justiça dele, porque pode respingar em você. Pode respingar em você. Ô glória. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança
e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Irmão, sofrimento faz parte da vida cristã. Sofrimento faz parte da agenda de treinamento, de crescimento, de maturidade na vida cristã. Diga graças a Deus, diga. Eita. Vamos continuar. Olha o versículo de número 6. Meu Jesus amado. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Vou ler de novo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Levante a mão e diga graças a Deus por isso. Então, irmão, não entendo porque essa geração é do mimimi, essa geração da idade. Vou sair da igreja porque, irmão, eu vou não sei para onde, porque... irmão, em nome de Jesus Cristo, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Leia a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Para de ficar vendo aí alguns camaradas no YouTube que gostam de fazer umas coisinhas engraçadas. Para com esse negócio. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus nos basta. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para o caminho, luz para o entendimento, fogo para o coração. A palavra de Deus é cura, a palavra de Deus é libertação, a palavra de Deus é restauração. Palavra! Nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de stand-up comedy. Nós não precisamos de psicólogos. Nós não precisamos de grupo de autoajuda. Não, nós precisamos da palavra. Só